O Meet é mais acostumada, né? Uhum. Amém. Vamos começar então? Vamos orar? Pai querido, muito obrigada pela tua presença, obrigada por esse ambiente, Pai. Obrigada pelo liberar do teu espírito aqui no nosso meio, obrigada pelo espírito de discernimento, o espírito de revelação, o espírito de discernimento. Obrigada, Jesus Cristo, porque o Senhor nos atraiu, Pai amado, para o teu jardim secreto da adoração. Pai querido, leva-nos, meu Pai amado, a um lugar, meu Pai amado, mais profundo no teu coração. Espírito Santo de Deus, fique à vontade no nosso meio. Papai querido, a ti seja a honra, a glória, o louvor para todo sempre. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, muito obrigada porque estamos aqui reunidos no teu nome, Jesus. Sim, Obrigada pelo Jesus. privilégio da salvação. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de ouvirmos a tua palavra. Pai amado, de cultuar, meu Pai amado, o Senhor. Obrigada, Jesus, porque os nossos corações estão quebrantados diante de Ti. Nós queremos declarar, meu Pai amado, esta noite, uma noite, meu Pai amado, de conversão, uma noite de milagres, uma noite de curas, uma noite, meu Pai amado, de transformação, meu Pai, de mentes, de coração. Em o nome de Jesus Cristo, muito obrigada pela Tua presença. Pai querido, usa a Nani, meu Pai, a tua filha, Pai, cubra a vida dela, a casa dela com o teu sangue, esteja na vida do apóstolo Roberto, da pastora Lourdes, meu Pai, cubra-os com teu sangue, derrama cada vez mais do teu poder, da tua presença sobre a vida deles, hoje e sempre, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Aleluia, louvado seja o seu nome, Jesus, o único digno de ser louvado e adorado. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos que estão aqui, o Senhor, ele é lindo, ele é fiel, né, em tudo que ele faz. E eu agradeço a Deus pelo privilégio, sabe, de estar aqui todos os domingos e na semana também reunidos. É, Agora chegou o nosso momento dos nossos dízimos e ofertas. No final do ano, nós conseguimos alimentar, colocar a ceia na casa de muitas pessoas, com um pouquinho que nós temos recebido, mas temos sido fiéis ao Senhor, e a palavra diz, né? Seja fiel no pouco e sobre o muito eu colocarei vocês. E agora, com essas enchentes aí, lá em Minas Gerais, nós também tivemos o privilégio de estarmos ajudando também pessoas que infelizmente foram atingidos. E é muito gratificante, né, podermos ser esse corpo de Cristo, aonde nós podemos sim ajudar, não apenas com oração sim, né, sempre, mas muito mais também com as nossas ações. Então, os dízimos e oferta é a chave para a nossa vitória financeira, para o cumprimento, né, das bênçãos prometidas sobre as nossas vidas, porque Deus ele é fiel. Enquanto você caminha nesse relacionamento com intimidade com Deus, em obediência, em um alinhamento à sua vida e à sua palavra, a palavra do Senhor, as nossas vidas são transformadas, não apenas nas nossas finanças, mas em todas as áreas. É um privilégio muito grande nosso poder nesse momento compartilhar daquilo que o Senhor tem nos confiado. Muitos cristãos hoje pensam que podem levar uma vida cristã seguindo os seus desejos carnais, ainda assim experimentarem das bênçãos do Senhor. Mas eu quero te falar que verdadeiramente, sabe, jamais vai experimentar da plenitude daquilo que o Senhor tem. Porque quem verdadeiramente experimenta são aqueles que verdadeiramente obedecem à voz do Senhor, sabe, que verdadeiramente tem um relacionamento com Jesus Cristo. E a palavra lá vai dizer em João: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, lhes serão concedido. Então, só quando nós ou vocês, ou todos nós aqui permanecemos em Cristo Jesus e a palavra dele em nós, ali seremos transformados e renovados, corpo, alma e espírito. A nossa mente entende que tudo vem dele. Então você percebe que não é uma barganha, você entrega para você receber algo. Você entrega porque você é filho, porque você entendeu a tamanha transformação e genuína que ela é entregue a mim e a você nesse tempo. Então só quando nós permanecemos em Cristo, na palavra do Senhor, nós vemos
essa transformação. E como é lindo ser corpo de Cristo, como é lindo, sabe, experimentar das bênçãos sem medidas que nós vimos na palavra de Deus. Então eu quero compartilhar aqui com vocês o QR Code dos nossos dízimos e ofertas, e eu quero orar por você nesse momento que o Senhor toca no seu coração, porque tem que ser também com alegria, não pode ser com tristeza, né? Você tem que entregar de uma forma assim alegre, feliz e não por necessidade. Você não pode dar por uma necessidade, mas é com alegria, né? E o Senhor, ele agrada, sabe, daqueles que dão com alegria. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Enquanto eu oro, você pode compartilhar. Pai querido, muito obrigada por cada um, Senhor, cada filho aqui que está à mesa do banquete. Pai amado, que cada um contribua segundo aquilo que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, mas, meu Pai amado, com a alegria, meu Pai, com gratidão daquilo que o Senhor tem derramado. Senhor amado, que cada semente aqui, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha fazer, meu Pai amado, multiplicar e que cada um venha viver, meu Pai amado, a plenitude em todas as áreas, a plenitude na família, a plenitude, meu Pai amado, na saúde, a plenitude nas finanças, a plenitude, porque eu acredito, Pai, em céus abertos. Eu acredito, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que os teus filhos, cada um de nós, iremos, meu Pai amado, iremos, meu Pai, contemplar de tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem para nossas vidas, porque a tua palavra diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração humano. É o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Então, Espírito Santo de Deus, que cada oferta suba, Senhor amado, às tuas narinas como incenso suave. Receba, Senhor amado, as nossas vidas e a nossa gratidão. E eu quero declarar que cada um aqui andará nesse tempo, Senhor amado, com céus abertos, porque eu sei e eu acredito na transferência de riquezas para esses últimos dias, Pai. Eu creio, porque, meu Pai, nós somos, meu Pai, coluna financeira da tua casa. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem crê, diga amém e graças a Deus. Aleluia. Pai querido, muito obrigada pela vida do apóstolo Roberto, da pastora Lourdes. Meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu sou grata ao Senhor por esse presente, por esses anjos que o Senhor colocou nos nossos caminhos. Obrigada, Senhor, porque nós podemos, nesse momento, Pai, poder, meu Pai amado, aprender um pouco mais de Ti através dos Teus filhos, em nome de Jesus. Pastora Lourdes, é com a senhora, meu amor. Boa noite, graça e paz. Muito feliz de estar aqui com vocês, mesmo que numa telinha. Não podemos estar presentes, né? Mas cada um na sua casa, na sua cidade, no país, quem sabe tem gente de fora aqui, né? Da Não sei. África. Tem gente da Ah, tá. Pois é, o nosso Deus, ele não se limita, né, a lugares, espaço, porque ele, onde tem um coração adorador, disposto a adorá-lo, para ouvi-lo e falar dele, das coisas dele, ali ele está. Não é assim que fala em Mateus 18:20, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali também estarei no meio deles. E ele está aqui no nosso meio, e ele sabe a necessidade de cada uma de nós que estão aqui, cada um que entrou aqui com uma necessidade, né? E ele quer ministrar os nossos corações, porque ele é fiel. A palavra dele não volta vazia, fala lá em Isaías 11. Então, será derramada uma palavra aqui para nós, não porque o homem vai falar, mas o Espírito Santo quer falar ao meu e ao seu coração. Ele sabe a minha necessidade, ele sabe a sua necessidade, e quando nós temos um coração contrito e humilde para ouvi-lo, para nos alinhar com a sua palavra, ali ele derrama a bênção, a vida, a prosperidade. E à medida que a gente ouve a palavra do Senhor, nós somos acrescidos de fé. Né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então,
Deus está assim conectado com cada coração, com cada família, com cada necessidade nessa noite. Ele inclina os seus ouvidos a ouvir a nossa oração, para ouvir as batidas do nosso coração, porque Ele é Deus, Pai, zeloso, que nos ama. Então, que nós nessa noite nós possamos assim abrir o nosso coração para tudo aquilo que o nosso papai deseja fazer, tudo aquilo que ele deseja liberar. Ele quer curar nessa noite, ele quer curar, ele quer alinhar, ele quer que nós nos submetemos à sua palavra e que nós não só ouçamos a sua palavra, mas que nós possamos colocar em prática, né? Nós ouvimos, nós amamos a palavra do Senhor, mas às vezes nós não colocamos em prática porque vem as circunstâncias do dia a dia, as ocupações e elas vão nos afogando, vai afogando a palavra do Senhor. Nós vamos esquecendo de quão grande é o Senhor, de quão poderosa é a palavra que foi liberada para as nossas vidas e nós não colocamos em prática. E os dias são findos, a vinda do Senhor está próxima. Nós precisamos então ouvir a palavra, meditar na palavra todos os dias, colocar a palavra em prática e derramar sobre outros também a palavra, porque nós precisamos sair das quatro paredes, nós precisamos falar com aquele que está necessitando, né? Tem gente do nosso lado que precisa ouvir uma palavra de incentivo, de uma palavra que cura, que liberta, que transforma. Então, toda palavra que sair da nossa boca para abençoar, para edificar vidas, são sementes e vão florescer e vão frutificar em nome de Jesus. Assim nós somos árvores frondosas. Nós todos que estamos aqui, todos aqueles que caminham conosco, a palavra que nós lançamos ao solo, a um coração, a uma vida, ela não volta vazia, porque é o Senhor mesmo que vai fazer aquela pessoa edificar, se assim ela receber de todo o coração a palavra do Senhor. Então, que a palavra que nos será ministrada nessa noite também não seja mais uma mensagem. Ah, eu vou ouvir mais uma mensagem hoje com o apóstolo Roberto. Ah, vai ser bênção para a minha vida. E amanhã? E quando eu sair dessa sala, o que eu vou fazer? As circunstâncias vão me afrontar, vão me sufocar. As aflições da vida, problemas dentro de casa mesmo, talvez ao abrir a porta do quarto onde você está, você depara com uma situação difícil. Como que nós vamos reagir? Então, que nessa noite nós possamos estar com a nossa armadura espiritual ajustada, o nosso pensamento ligado aos céus, né? Que as nossas emoções sejam alinhadas com o coração de Deus, a nossa mente pensando somente aquilo que é bom, justo, honesto, perfeito, buscar e pensar nas coisas do alto onde Cristo está. Em nome de Jesus, buscando o Senhor todo o tempo. Nós vamos nos alinhar em nome de Jesus, porque os dias estão próximos à vinda do Senhor Jesus, em nome de Jesus. No Salmo 62, 5 fala assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Então, se há um coração aflito, desesperançoso nessa noite, que possamos agora abrir o coração e esperar do Senhor a resposta, porque a nossa esperança está no Senhor, no Senhor que fez os céus e a terra. Ele que vai nos direcionar à sua vontade em nome de Jesus, porque Pai é Pai zeloso, o nosso Deus. Aleluia. Vamos orar? Aleluia, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui online com as tuas filhas nessa igreja, o corpo de Cristo reunido, Senhor, muito obrigada. Consagramos mais uma vez este momento ao doce Espírito Santo de Deus, consagramos as nossas vidas, Senhor, a nossa casa
está conectada com os céus neste momento, Senhor. Nada vai interferir, Pai, a nossa comunhão contigo, porque os céus descem neste momento, Senhor, neste momento de adoração ao Senhor, Pai, de consagração ao Senhor. Ó Espírito Santo, seja bem-vindo no nosso meio, Espírito Santo. Prepara, Espírito Santo, os nossos corações para receber a tua palavra, Espírito Santo. Traz direção para cada um de nós. Cura-nos, liberta-nos, ó Pai, nos transforma segundo o teu querer, segundo a tua vontade, Senhor. Nós declaramos que amamos a tua palavra, não queremos ser somente ouvintes da tua palavra, mas praticantes da tua palavra. Ai, Espírito Santo, aquilo que tiver que fazer em nós, faça, Senhor. Ah, Senhor, segundo a tua vontade, nos alinha, nos corrige, nos confronta, ó Espírito Santo, nessa noite. Cumpra, Senhor, o teu querer nas nossas vidas, Espírito Santo de Deus. Visita cada um neste momento, cada família, Senhor, em nome de Jesus. Socorre nas suas necessidades, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe minhas irmãs, meus irmãos, não sei, meu marido, que eu amo. Amém. Amém. É com o Senhor, apóstolo. Ah, esses dias eu tenho meditado no livro de Jeremias. Na verdade, eu li todo o livro e sempre vem uma situação que eu acho muito pertinente para os nossos dias. Está em Jeremias capítulo 29. Gostaria que todos que estão online que abrissem a sua Bíblia em Jeremias 29. É um texto riquíssimo, que esse texto fala de um momento de crise. Não é diferente que o mundo está vivendo. Conforme a Luz citou, acerca da volta de Jesus, era iminente. Quando você olha para Daniel, capítulo 9, 23 a 27, você vê a questão das 70 semanas de Daniel. Então, nós estamos na última semana, só faltando a última semana de anos, que será a grande tribulação. Então, a volta de Jesus é muito próxima. E há uma crise generalizada no mundo. Há conflito pelo mundo afora. Conflito dentro das famílias. Crises. Situações que você olha e você sabe que, humanamente falando, não tem solução, porque o mundo vai de mal a pior. Tá, mas qual a nossa posição em meio a tudo isso? Jeremias 29 nos responde. O verso 4 em diante, ali nós percebemos, depois vocês leem o capítulo todo, ele é muito interessante. O Senhor, então, usa o profeta que estava em Judá, em Jerusalém, para enviar uma carta aos exilados que estavam na Babilônia. Sabemos que o cativeiro foi de 70 anos. E esse cativeiro ele aconteceu em 3 datas distintas: 606, 597 e 586 a.C. E então o povo estava, naquele momento, no cativeiro. E Deus levantou 3 profetas naquele momento da história. Jeremias em Judá, que não foi levado para o cativeiro. Ezequiel, que profetizou no meio do povo. E também Daniel, que profetizou no palácio do rei Nabucodonosor. Então é nesse contexto que esta carta foi escrita ao povo no cativeiro. E Deus então manda uma carta para a gente escrava. O povo estava escravo. E aí então a palavra do Senhor diz que o que eles deveriam fazer ali naquele momento de crise, no momento de dificuldade. Aí, pastora Patrícia, lê para nós aí até o verso 7, do 4 ao 7. Não estou ouvindo. Ok. Hum, Jeremias 29, de 4 a 7.
De 4 Eu a posso- 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, e todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificarei casas e habitai-as, plantai jardim e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para os vossos filhos. E dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais, e procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos tereis paz. Agora, veja bem, é um texto que é atual para nós, atualíssimo. Naquela época, Jeremias estava a mil e tantos quilômetros, 1.300 quilômetros praticamente de distância. Então, Deus manda escrever uma carta e enviar. E essa carta tem instruções aí maravilhosas. Primeira coisa, ele ordena, o Senhor ordena ao povo que estava no cativeiro de Babilônia que construísse casas e habitasse nessas casas. Plantasse pomares e comesse do fruto. Que desse as suas filhas em casamento. Que eles crescessem ali e não diminuíssem. Que buscassem a paz de Babilônia. Olha só. O povo estava odiando aqueles que estavam escravizando. Mas a ordem de Deus é: busque a paz neste lugar. Ore por este lugar. É uma instrução que confronta a alma humana. Então Deus manda eles prosperarem, eles crescerem, empreenderem, irem em frente no meio da crise. É uma palavra para nós, atualíssima, que nós precisamos nos levantar e caminhar no meio da crise. Nós não podemos sermos paralisados por circunstâncias. A adversidade não pode nos paralisar. Então, a instrução do Senhor é clara: empreender, ir em frente, não parar. Tirar aqueles planos que estão, sabe, escondidinhos naquelas gavetas. Abrir aqueles armários, a imagem que me vem, aqueles armários antigos, sabe, que você puxa e tem aquelas pastas, né? Uns planos engavetados. Hoje estão nos nossos computadores. Mas a instrução é ir em frente. Não olhar para aquilo que é adversidade. Mas nós temos uma instrução da parte de Deus. Era uma carta escrita para alguém que estava em crise. Um mundo em crise. Escravidão. Mas quando nós prosseguimos do texto, Deus também deixa instruções para nós aí, no verso 8, no verso 9. Ele vai dizer o seguinte, ó: vocês fiquem cuidadosos com os profetas que tem no meio de vocês, que estão profetizando engano. Não os ouça, eu não os enviei. Isso significa o seguinte, que sempre tem aquelas vozes que estão ao redor, tentando nos enredar, más notícias, rumores. Hoje a gente só ouve rumores. Rumores de corrupção dentro do Brasil, rumores de guerra no Oriente. É gente que faz pacote para Israel, tem que desfazer. Não é dessa maneira? Pois é. Essas coisas não podem nos paralisar. Porque a boa mão do Senhor, ela é sobre nós. Ele nunca perdeu o controle. Nunca saiu do governo. O homem, às vezes, acha que Deus não está governando. Ele continua no governo e sobre todas as coisas. Mas quando chega no verso 10, Deus dá esclarecimento. Diz ao povo o seguinte: olha, o cativeiro de vocês é por 70 anos. Não acho que vocês vão retornar agora, porque não vai. Então Deus deu definição o tempo que ficaria. Então, não tem prova que não tenha fim. Não tem guerra que não acabe. Não tem opressão que não termine. Deus é Senhor do tempo, Senhor de todas as coisas.
Às vezes nós estamos num desafio, é Deus nos ensinando a lidar com os desafios. Ninguém chega a ser general se não for treinado como soldado, como cabo, como sargento, assim, tenente. É dessa maneira. E o tempo, ele serve para nos moldar. Quanto mais rápido nós entendemos o mover e o agir de Deus e confiamos e obedecemos a sua palavra, mais rápido o cativeiro é extinto. Porque Jesus disse em João 16:33, que no mundo vocês vão passar por aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Passar não é ficar. Então, é um tempo determinado. Salmo 27:14, ali também Davi fala a mesma coisa. E nós precisamos guardar no nosso coração que o governo de Deus ele é absoluto, que ele nunca perdeu o controle. Mas quando chega o verso 11, vem um refrigério. Eu sei o pensamento que eu tenho acerca de vocês. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Deus tem um projeto, mesmo no meio da guerra, da dificuldade, dos desafios, das afrontas. Deus tem uma palavra de paz para nós. Eu sei, diz o Senhor, os pensamentos que Ele tem acerca de vocês. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. E quando você prossegue da leitura no verso 12 em diante, ele vai dizer o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui, verso 12. Você está com ele aberto aí, Patrícia? Estou, apóstolo. Sim. Deixa Vou eu ler pôr até o aqui. 14. 12 até o 14. 14. Deixa eu compartilhar ele aqui na tela. 14? 12 até o 14. 12 até o 14. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu dispersei, e os trarei de volta para o lugar onde o deportei, diz o Senhor. Palavra de esperança. Aleluia. Palavra de esperança. Porém, quando nós aprofundamos acerca do assunto, vem a seguinte pergunta: será que o povo no cativeiro ouvir essa palavra, entender essa carta que Deus mandou através do profeta? Qual foi a resposta do povo a essa exortação que Deus enviou e esse consolo que ele ministrou ao coração deles? Como foi? Como que eles reagiram em meio a tudo isso? A resposta está no Salmo 137. Vamos olhar? Se puder projetar, pastora, projeta para nós o Salmo 137. Vamos ver qual foi a resposta do povo às instruções. Repetindo, Deus mandou que eles construíssem casa, habitassem nelas, plantassem pomares e comerem pomares e comessem do seu fruto. Que eles crescessem lá e não diminuíssem. Orasse pela paz de Babilônia, que eram os seus inimigos, porque na paz de Babilônia eles teriam paz. E Deus então fala: não ouça os falsos profetas, porque o tempo do cativeiro será X tempo, 70 anos, mas eu sei o pensamento que eu tenho acerca de vocês. Então Deus foi muito claro com relação a isso. Inclusive a promessa do retorno. Mas vamos ver o que aconteceu. O que aconteceu com o povo? Como que o povo reagiu? Isso é uma grande lição para nós, o que nós não devemos fazer. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Presta atenção nisto. Então agora o povo decide, ao invés de ouvir aquilo que Deus mandou fazer, de construir casa, de plantar, sabe, de casar os filhos,
de orar pela paz de Babilônia, zelar por Babilônia. O que eles fizeram? Foram para a beira do rio e sentou e chorou, com saudade de Sião. Quando fala a palavra sentar, nós entendemos uma prostração. Se prostraram, simplesmente se prostraram sem esperança. E nesses dias, nesse momento, nesse tempo, tem gente prostrada dentro de casa, gente em quarto escuro, gente que não consegue, sabe, ir em frente porque foi decepcionado, porque teve algum tipo de revés e não consegue romper esse ciclo de dor. Mas o que nós vemos aqui, o que o povo sentou. O povo sentou, ao invés de construir do jeito que Deus mandou. E ainda mais choramos, com saudade de Sião. Pensa bem. Deus disse, não adianta vocês terem saudade de Sião, porque vocês vão ficar 70 anos aí. O que significa isso para nós? Saudosismo. Saudosismo não leva ninguém a lugar algum. Se pastora Patrícia ficar com saudade lá da Bahia, onde Léo a achou, não vai chegar a lugar algum. Porque agora é Brasília. O tempo em Brasília, Deus é quem sabe, mas agora é Brasília. E eu li num livro do Kenneth Reagan, uns anos atrás, uma história muito interessante que eu vou compartilhar rapidamente aqui com vocês. Ele entrou no quarto para orar e falou com Deus o seguinte: Senhor, eu era pastor da igreja batista tal, e ali, naquela igreja, eu tinha o meu salário. Eles nos enviavam para as convenções, nos dava terno novo, vestido novo para minha esposa. E o Senhor me mandou deixar aquela igreja e rodar o país pregando sobre prosperidade bíblica. A verdadeira prosperidade bíblica. Eu deixei a igreja, tem 3 anos que eu estou fazendo isso. E hoje o Senhor vendeu o meu carro velho. Eu não consigo pagar o juro da dívida de um banco que eu estou devendo. E eu devo para 3 bancos. E disse o seguinte, Isaías 1,19 diz o seguinte: se quiserdes eu me obedeceres, tereis o melhor dessa terra. E ele disse para o Senhor o seguinte, inclusive a igreja está até hoje sem pastor. Eles estão me aguardando eu voltar. Se o Senhor me autorizar, eu volto para lá. E eles são do quarto, depois da oração. Passado 3 dias, Deus fala com ele, o Espírito Santo fala com ele, volte para o quarto que eu quero falar com você. Ele voltou para o quarto. O Senhor disse audivelmente para ele, você me disse, Isaías 1,19, se quiseres me obedecerdes, tereis o melhor dessa terra. E essa palavra é verdadeira. Só que você não me obedeceu. Mas ele disse, como que eu não te obedeci? Tudo que o Senhor mandou fazer, eu fiz. Ele falou, você saiu fisicamente, mas seu coração está lá. Aí eu me lembrei, sabe, de que quando Elias recrutou Eliseu para o ministério, no 1 Reis 19, ele passou e lançou a capa, e Eliseu disse o seguinte, só me deixe despedir dos meus pais. Voltou, matou os bois, utilizando as cangas dos bois, e foi e seguiu Elias, ele nunca retrocedeu. Então, o saudosismo não pode fazer parte da nossa vida. Possivelmente, cada um de nós que estamos aqui nessa sala, nesse culto, graças a Deus por isso, possa ter vindo de outro lugar e agora está em outra cidade. Mas se o seu coração estiver lá de onde você veio, você nunca vai crescer, sair da crise ou prosperar onde você está. O saudosismo faz isto. Então é necessário entender aonde Deus nos plantou e frutificar onde Deus nos plantou. Construa a casa, habite nela, plante pomar, coma do seu fruto, quer dizer, abra sua empresa, faça seu negócio, vá em frente. É aí que Deus te colocou. Ah, não importa se a cidade que você mora está em convulsão, Deus nos prospera no meio da confusão. Deus nos faz crescer aonde Ele nos plantou.
E este povo estava saudosista, lembrando de Sião. E sentava e chorava na beira do rio. E Deus não mandou fazer isso. Mas voltamos para o Salmo 137. Essa palavra é uma palavra longa. Não vou gastar menos de 2 horas, né? Porque ainda vou pregar hoje ainda na igreja. Mas a gente pode continuar outro dia. Isso aí não é problema, não. Vamos lá. Aí prossegue comigo aqui na leitura. Ali nos salgueiros penduramos as nossas armas. Isso aqui é significativo. A tradição rabínica diz que o salgueiro representa os homens de Israel que não têm expressividade. Tipo aqueles que iam zero à esquerda. Pegaram os seus instrumentos de conquista, de adoração, e penduraram, já não tinha mais adoração. O que eles faziam é chorar e lembrar de Sião. Pararam tudo. Aí o verso 3 fala ali, os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião. Eles tiveram, sabe, a ótima oportunidade de apresentar o Deus de Israel para eles, para aqueles opressores. Mas não fizeram isso, porque o coração estava cheio de ódio, porque foram tirados da sua terra. Mas por que foram tirados da sua terra? Pela desobediência, pela idolatria e por tantas outras coisas que aconteceram na nação de Judá. Então, aqui Deus está nos alertando para vigiar as nossas emoções. Provérbios 4, 23 diz que se tem algo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A necessidade de guardar o nosso coração. Porque as circunstâncias nos ensinam. Deus tem governo sobre todas as coisas. E aquele povo estava escravizado pelas emoções deles, pela desesperança, depressivos, angustiados, chorosos. E a instrução de Deus não era essa: levante da beira do rio, construa a casa, habite nela, plante pomares e coma do fruto, case as suas filhas e filhos, ore por essa cidade, porque essa cidade, tendo paz, você terá paz. É uma instrução muito clara. Aí o verso 4 vai dizer o seguinte: como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se grude no céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Porém, eles desprezaram quando estavam na cidade e agora estavam no cativeiro. Isso para nós, sabe, é um alerta muito grande das nossas posturas. Mas eu fiquei assim pensativo, né? Senhor, qual o final dessa coisa? Conta, Senhor, para nós qual o final de tudo isso. Mas aí tem a terceira fase dessa história. Eu gostaria que a pastora Patrícia projetasse para nós o Salmo 126, um cântico de degraus. E nós vamos entender o fechamento dessa história. Bendito é o nome do Senhor. Salmo 126. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ele cumpriu a promessa dele. Foi como um sonho. Então, nossa boca encheu-se de riso. A nossa língua de canto, de alegria, até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Por quê? Até esse verso 4, vamos pensar aqui. Agora ele sai do cativeiro, retorna para casa e encontra então uma Jerusalém destruída, a nação destruída. Eles estavam livres, mas eles estavam,
simplesmente numa terra que estava abandonada há 70 anos. Imagine como que estava. E agora então ele diz: restaura-nos, Senhor, a nossa sorte e enche os leitos dos ribeiros do deserto, no deserto. Então agora eles precisavam de um socorro de Deus, porque a coisa não estava boa. Ganharam a liberdade, mas a situação que eles enfrentaram ali de volta do cativeiro era terrível. Mas aí o verso 5 vai nos responder. Aqueles que semeiam com lágrimas, com canto de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente voltará com canto de alegria, trazendo os seus feixes. Coloca os seus olhos comigo no verso 6. Aquele que sai chorando, então precisa sair. Precisa se movimentar. Precisa prosseguir. E mesmo que nós saiamos chorando, que a condição é adversa, tudo está, sabe, um caos ao redor, é desafiante mesmo, a nossa alma tende a desanimar, mas aquele que sai, aquele que caminha, aquele que se levanta para fazer, mesmo que chorando, mas ele lança semente. Porque é muito fácil sentar na beira do rio da Babilônia e chorar e lembrar de como que era em Jerusalém, a fartura que era, tudo era muito lindo. Mas aqui nós estamos olhando como é que se sai de um cativeiro. Então, aquele que está chorando enquanto lança semente. Está chorando, as lágrimas estão caindo, mas estou lançando a semente. A coisa está apertada, mas estou lançando a semente. E a afronta, mas eu estou lançando a semente. A resistência, mas estou lançando a semente. Parece que não tem luz no fim do túnel, mas eu estou lançando a semente. Lançar a semente, mesmo que seja tudo contrário, seja dolorido. É isso que o salmista está falando. Ele diz que voltará com cantos de alegria, trazendo os feixes. Porque aqueles que semeiam com lágrimas, o verso 5, com cantos de alegria, colherão. O que Deus está falando para nós nessa noite, que é tempo de colheita. De tirar os olhos das circunstâncias, das más notícias, de um noticiário que, se nós não vigiarmos, a depressão invade a nossa vida. De colocarmos os nossos olhos naquilo que é produtivo, ir em frente, romper as barreiras da nossa própria alma, das nossas limitações humanas e fazer aquilo que está no coração de Deus. Construa a casa, habite nela. Plante pomares e coma do seu fruto. Case os filhos, dê em casamento. Ore pela paz da cidade onde você foi plantado ou plantada. Porque Deus sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. Pensamento de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Que Deus vos abençoe. Guarde essa palavra, se ela está sendo gravada, ouça-a novamente, sabe? Deixa essa palavra entrar no seu coração, remover da sua alma as dores, os traumas, e levantar a cabeça e prosseguir, entender que você tem um Deus Todo-Poderoso, que tem uma palavra de vida para você. Não é à toa que você está nessa sala. Talvez você seja de longe, como eu estou de longe da pastora Patrícia. Estou a 1.300 quilômetros de distância. Mas Deus nos uniu para meditarmos acerca deste assunto. Que a cura brote apressadamente. A cura brote apressadamente. Eu gostaria que a pastora Patrícia projetasse para todos nós Salmo 27:14. Olha só o que diz Davi, movido pelo Espírito Santo. Salmo 27, verso 14. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. 127 ou 27, pastor? Apóstolo? 27. 27. 27. Ok.
Salmo 27, 14. 27. Não estou enxergando, não, gente. Não É, tem você muito. está no centro. 27. É, vai, 24, 20. Isso, tá show. Vai lá no 14. Lá no 14. Ok. 14. Verso 13 em diante é o seguinte: apesar disso, essa certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Olha só. Aí o 14 diz: espera no Senhor, seja forte, coragem, espera no Senhor. O que esse versículo está falando? Que toda guerra, que toda afronta tem um tempo de validade. Da mesma forma que foram 70 anos do cativeiro de Babilônia. Deus está nos falando nessa noite. O tempo findou. Senão você não estaria ouvindo essa palavra. Espera no Senhor. Seja forte. Coragem. Espera. Porque tem um tempo de validade. E quando chega ao final, como chegou o cativeiro da Babilônia, ninguém pode impedir o mover de Deus a favor da sua vida. Essa é a palavra final que eu deixo para o seu coração. Que Deus te abençoe. Aleluia, meu Deus, que palavra. Meu Pai amado, eu não sei vocês, mas meu coração pega fogo, ô pastor Kleber. Meu Deus do céu, coisa linda. No momento em que o Senhor estava ministrando a palavra, apóstolo, eu vi os céus abertos para aqueles que escolhem viver sob céus abertos, sabe, em completa comunhão e amizade com Deus, porque aquelas pessoas que querem, hoje é uma decisão, não é apenas para alguns, porque os céus foi rasgado de alto a baixo, né? O véu foi rasgado, aquilo que nos separava já não nos separa mais. Nós temos a escolha nesta noite de você querer ter essa intimidade, desfrutar dessas bênçãos, ou também viver em céus fechados também, em inimizade com Deus. Hoje nós temos a escolha de olhar para os noticiários ou olhar para a palavra de Deus e permitir que ela inunde todo o nosso ser e muda toda a nossa realidade. Eu estava conversando com uma amiga ontem e no qual eu falava assim para ela, nós precisamos orar mais e mais. E naquele momento, o Espírito Santo de Deus, ele me corrigiu, ele falou, filha, não é mais oração, é mais intimidade, é mais, sabe, comunhão comigo, porque o Pai, ele revela, sabe, não é você estar ali falando, mas você está ouvindo, você, sabe, desfrutar dessa amizade com Deus, é desfrutar desse alinhamento com os céus, é viver o sobrenatural. Os homens estão criando decretos, criando leis para a morte, e nós temos o decreto dos céus, nós temos o decreto e as leis do coração do Pai para verbalizarmos nesse tempo e tudo ser mudado em nome de Jesus. Então hoje nós estamos vivendo sobre céus abertos para aqueles que estão, sabe, desfrutando de uma comunhão íntima, uma amizade com Deus. Então que nós possamos ter essa consciência que Deus, ele nos responde assim como nós vimos, ainda que estejamos com as lágrimas nos olhos, ainda que estamos, sabe, chorando, mas há um cântico novo sobre os nossos lábios. Então, em nome de Jesus Cristo, eu não sei como você entrou aqui, mas eu quero declarar sobre a sua vida um novo tempo, um novo alinhamento de intimidade, sabe, de aliança com o Pai. Em nome de Jesus Cristo, a palavra vai dizer: sede santos, porque eu sou santo, e sem santidade ninguém poderá ver a Deus. Eu creio que Deus está nos recrutando nesse tempo como amigos, como filhos dele, para que haja um movimento onde olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou no seu coração. É o que o papai, ele fez, ele planejou para mim e para você. Então, que nesse tempo, em nome de Jesus Cristo, nós venhamos desfrutar dessa chuva que o Senhor está derramando sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Porque há um tempo de fidelidade, há um tempo de contribuirmos com aquilo que o Senhor já colocou dentro de nós, em o nome de Jesus Cristo. Pai querido, muito obrigada por esta palavra, Senhor. E que haja em mim, que haja nos meus irmãos, essa obediência
paciência em permanecer fiel e firme, adorando o Pai, em todo o tempo, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos continuar sob céus abertos sobre a nossa casa, aonde formos, em nome de Jesus Cristo, o Senhor estará conosco, em nome de Jesus, assim como a Ju agora, Senhor, lá em São Paulo, ela sai da sua casa e vai, meu Pai, para que a mãe dela, nesse momento, ouça essa palavra. Eu sei que o Senhor está movendo, Rabaxu e cantaralabaço e andaralabás. Eu sei que o Senhor está movimentando os seus filhos para que haja, Pai, um movimento, para que haja uma ação da nossa parte, para que o teu nome seja glorificado, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, assim como as águas cobrem o mar, toda a terra será cheia, encharcada da tua glória, do teu conhecimento, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, então nos aviva nesse tempo, Pai, dos últimos dias. Eu quero declarar sobre cada um aqui, Senhor, transferência de riquezas, transferência, Pai, em nome de Jesus Cristo, que haja em nós, meu Pai, o desfrutar dessa bondade, dessa fidelidade, dessa experiência, dessa intimidade contigo, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigada pela tua palavra, obrigada por essa mensagem tão poderosa, Pai, em nós, em o nome de Jesus, porque eu sei que esse é o tempo da colheita, esse é o tempo da alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deixa eu te falar, meus irmãos, você não é igual ao povo do mundo, não é que você vai querer ser diferente, você não, é porque nós nos fazemos diferente, porque nós carregamos a glória de Deus, nós somos sal da terra e luz do mundo. Então você sim, aonde você chegar, a cura vai chegar, aonde você chegar, a salvação irá chegar, aonde você chegar, a tristeza vai ter que bater em retirada na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Essa é a consciência dos filhos maduros do Pai nesse tempo, em o nome de Jesus Cristo, porque esse é o tempo da oportunidade dos filhos se manifestarem. Esse é o tempo dos filhos maduros do Senhor manifestarem aquilo que o Senhor já colocou dentro de cada um em nome de Jesus. Ora, cantaralabachuriandarabás. Eu vejo nesse momento uma unção muito forte de renovo, renovo espiritual, renovo no corpo, na alma, no físico. O Senhor te forjando em nome de Jesus Cristo para uma semana extravagante, para uma semana extraordinária, uma semana assim abençoada, cheia de fome e sede por mais da presença do Senhor. Você vai acordar de madrugada assim, ó, querendo mais, querendo ouvir a palavra do Senhor, querendo ouvir Ele ministrando no seu coração, porque esse é o tempo, esse é o tempo, esse é o tempo que o Senhor quer te usar para que você, através de você, manifeste a presença dEle aonde você for, em nome de Jesus. Então, somente seja forte e corajoso, seja forte e corajoso para cumprir os propósitos do Senhor nesse tempo e nessa estação. Em o nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o seu nome, Jesus. Gratidão, Pai, por esses céus abertos sobre as nossas vidas. Meu Deus, que presença. Aleluia. Enquanto tem tantos aí, né, nos bares, sem esperança alguma, bebendo e com tantas coisas, nós estamos vivendo em um tempo de céus abertos. Somos privilegiados de vermos os céus rasgados, de ter o privilégio de o Senhor dar ordens os grandes anjos dele para ministrar o nosso respeito, para nos guardar e nos proteger em todos os nossos caminhos. Esse é o privilégio dos filhos. Aleluia. Meu apóstolo, gratidão. Eu sei que o senhor vai ministrar agora, mas antes do senhor, Agora, eu gostaria que o senhor ministrasse a bênção sacerdotal sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Tô pegando fogo, meu Deus. Aleluia. bacana falar, Banás. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, a alegria, o contentamento, e que vivam uma semana maravilhosa com boas notícias. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Obrigado pela oportunidade que eu preciso sair correndo. Pode sair, meu apóstolo. É Gratidão isso. a Deus pela sua Beijo a vida. todos. Boa semana. Muito obrigada. Beijo, minha pastora. Que Deus Beijo. abençoe grandemente, em nome de Jesus. Todos vocês sejam ricamente abençoados.
Amém. Gratidão. Deus abençoe. Tchau. Enquanto o apóstolo... Cleberson. Outro presente de Deus aí para nossas vidas. Ó, É, povo lindo, peguei uma mensagem maravilhosa, saudade do pai, da mãe, ó. Olha quem tá aí. Só com vocês. você não tinha visto, rapaz? E eu tô Tinha aqui não, só, tinha visto ele não. glória a Ah, Deus. Eu Meu sei, pai, eu sei o essa se- quanto ele é apaixonado por vocês. Aí eu mandei uma mensagem lá no privado para ele, ó, entra aí que ele vai ministrar, não vamos perder não. e eu tô indo ah, pra igreja sete- também. Vamos setembro, embora, outubro então. nós vamos aí. Setembro, outubro Ó, nós vamos aí em Sinop. setembro, outubro? Vou olhar a data lá e te falo. E Tá bom? um abraço pra vocês. Tchau. Amém. Um beijo no coração de todos. Pessoal, enquanto o apóstolo ministrava, eu senti uma unção de cura muito grande. Eu não sei quem está precisando de cura, de um renovo aqui, mas eu senti uma unção de cura muito grande para os nossos corações, mas também para o nosso corpo físico. Eu senti minhas mãos queimando, sabe, o meu rosto pegando fogo, e eu sentia muito forte uma unção de cura. Então, eu quero continuar declarando cura sobre a sua vida, sobre o seu coração, em o nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, receba cura, receba libertação completa na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, porque você está vivendo sobre céus rasgados, sobre céus abertos sobre a sua vida. Então, não há doença, não há enfermidade, não há nada. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, porque onde há a presença do Senhor, aonde há este lugar de presença, a cura, a restauração, a libertação, na autoridade que há no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês e até amanhã às 18 horas lá na oração. Beijos, amo vocês. Que Deus abençoe a todos. Beijo, Ju, te amo. Beijos, Beth linda, te amo. Deus abençoe. Beijos. E esse menino lindo, gente, ouvindo a palavra